Ele é levado pelo vento. Na época do reino dividido, às margens do rio Jordão, um profeta enfrenta uma partida extraordinária. Veja o momento em que um manto passa do mestre para o discípulo. Elias é um profeta marcado pelo vento e pelo fogo, que confrontou reis e invocou o céu. Ele caminha com urgência e autoridade silenciosa, um manto no ombro que sinaliza seu ofício. Eliseu é o discípulo fiel que se recusa a ficar para trás. Ele segue Elias com perseverança, não como servo, mas como sucessor que espera a transferência do espírito profético. Enquanto a primeira cena se fecha, eles partem de Gilgal ao amanhecer. Elias vai à frente e Eliseu o segue. Nesse momento a viagem é proposital. Elias caminha para o lugar de sua partida e Eliseu caminha para uma nova responsabilidade. Ao deixarem Gilgal, chegam a Betel. Ali os filhos dos profetas buscam Elias pedindo que ele permaneça. Elias responde que deve seguir. Isso revela a rede profética e que a partida de Elias é visível entre os servos de Deus. Enquanto a poeira se levanta em Betel, os jovens profetas perguntam a Elias se ele sabe que é seu último dia. Elias lhes diz para calarem, pois Deus o enviou adiante. Essa troca mostra que os profetas reconhecem o tempo divino e honram o plano de Deus. Ao saírem de Betel, seguem para Jericó. Os homens de Jericó também pedem a Elias que fique. Ele segue adiante. Esses pedidos repetidos ressaltam que Elias aceita o chamamento de Deus e que a comunidade percebe essa separação como sagrada. Enquanto o diálogo continua em Jericó, suas vozes tremem de reverência. Elias recusa os pedidos porque segue um chamado direto. Isso sublinha a obediência do profeta e o reconhecimento comunitário de que o que vem não é apenas morte, mas uma transferência divina. Quando chega a manhã, alcançam o Jordão. Elias bate nas águas com seu manto, e o rio se abre. Enquanto as águas se empiram em dois lados, atravessam em terra seca. Esse milagre remete a episódios anteriores e sinaliza a aprovação divina para o que virá. Quando estão na outra margem, Eliseu pede a Elias uma porção dobrada do seu espírito. Elias explica o significado: é o direito do primogênito ou sucessor, não uma exigência egoísta. Isso esclarece que Eliseu busca a herança profética e não o poder pessoal. Enquanto o vento move os juncos, Elias responde que o pedido será atendido se Eliseu o vir quando for levado. Essa bênção condicional ensina que a herança profética depende muitas vezes da fé e da presença no momento decisivo. Enquanto prosseguem, a conversa afirma a resolução de Eliseu. Elias está calmo, ciente de que a hora chegou. A caminhada torna-se uma lenta subida rumo a um clímax espiritual, e Eliseu não desvia o olhar do mestre. De repente surge um carro de fogo e cavalos de fogo entre eles. O ar treme. À medida que a visão se desenrola, fica claro que não se trata de uma morte natural, mas de uma translação celestial. A visão sinaliza a intervenção direta de Deus na partida de Elias. Nesse exato instante Elias é levado em um redemoinho para o céu. A terra fica oca de silêncio quando seu manto cai. Ao subir, torna-se um ato visível de Deus, não uma partida privada, mostrando o favor e o propósito divinos na retirada do profeta. Quando o redemoinho se desfaz, Eliseu grita e rasga suas vestes em choque. Ele pega o manto de Elias do chão. Esse momento marca luto e prontidão, dor pelo mestre e uma aceitação súbita de que o manto agora lhe pertence. Enquanto a história segue, Eliseu avança, envolve o manto de Elias nos ombros e bate no Jordão. As águas se abrem novamente. Quando o rio se divide ao seu toque, Eliseu sabe que o espírito de Elias repousa sobre ele e que está autorizado a agir como profeta.
Enquanto a multidão murmura, fica claro que isso é mais que um milagre. A narrativa explica que a autoridade profética passa de forma visível e pública. A porção dobrada de Eliseu é confirmada por sinais e ações, mostrando que a liderança em Israel era validada por sinais divinos. Com o passar dos dias, Eliseu começa a realizar atos que o povo recorda. O texto mostra que a sucessão não é apenas simbólica, ela produz ministério. Esses primeiros sinais confirmam a Israel que Deus continua sua obra por meio do sucessor de Elias. Ao fim, a passagem ensina que Deus comissiona e transfere autoridade profética de maneira aberta, usando os sinais para confirmar o sucessor. A herança de Eliseu é ao mesmo tempo dom e responsabilidade, confirmada pelas próprias ações que agora realiza. Se essa história tocou o seu coração, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder a próxima.